atenção. Às vezes o pouco que nos parece ser é um tesouro para o seu irmão. O homem que nos disse que o amor constrói deixou para nós esta lição: fazer o bem mesmo sem olhar a quem, unindo todos num só coração. Quem recebe o bem sabe o bem que tem. Quem faz de alguém um ser feliz também. Da vida só se leva a vida que se tem. E a amizade é a flor do querer bem. Olhe pro alto que o sol pra sempre vem. Com sua luz nunca se esquece de ninguém. Vivendo aprendemos a plantar o amor, semeando a compreensão. Bom jardineiro não esquece a flor, cuidando com dedicação. Aquele que só planta em seu coração flores de um mundo melhor, também faz o mesmo pelo seu irmão, e a lição podemos ter de cor. Pois quem planta o bem colhe o bem que vem, e é assim que alguém nos faz feliz também. A vida só se leva a vida que se tem. E a amizade é a flor do querer bem. Olhe pro alto que o sol pra sempre vem. Com sua luz nunca se esquece de ninguém. Da vida só se leva a vida que se tem. E a amizade é a flor do querer bem. Olhe pro alto que o sol pra sempre vem. Boa noite. Essa música eu recebi do integrante do grupo Ser, o Denilson, que falou que essa música é linda e realmente tem uma letra muito bonita e cabe bem nesse momento, né, que nós estamos. Amém, né? Que sejamos felizes, fortes, com muita fé para passar por esse monte de provas, né? Por esse momento bem difícil que a gente está passando aí. Confesso que realmente para trabalhar a saúde mental, olha, realmente precisa mesmo de coragem, porque as pessoas têm me ligado, eu tenho recebido no WhatsApp, no e-mail, as pessoas conversando, desabafando, e realmente, né, a gente entende os medos, as incertezas, as inseguranças de cada pessoa. Hoje eu assisti um vídeo super bonito, eu não sei se alguém do grupo C colocou esse vídeo, porque eu mandei no grupo, um vídeo muito bonito falando desse momento, de todos os conflitos que esse momento que esse momento está gerando, né, nas pessoas, muitos conflitos, né, de isolamento, de volta para o trabalho, continua no isolamento. Esse vídeo é bem legal, ele tem uma consciência madura desse momento, ele passa, né, para a gente uma reflexão muito legal. Eu vou ver se alguém do grupo C, oi pessoal, alguém do grupo C pode colocar esse vídeo no nosso Face do Ser, para vocês todos poderem assistir e fazer uma reflexão sobre.
Deixa eu ver aqui. Boa noite, todo mundo. Boa noite, pessoal. Deixa eu ver. Quem entrou primeiro aqui? Elaine, de prima. Boa noite, Daniela. Juana, Priscila, Luciane, Elaine Silva. Eline, boa noite. Natália, boa noite. Kátia, Edna Morelli, bem-vinda, boa noite. Juliana Nardi Pádua, boa noite. Daniela Aparecida Mori, Luiz, boa noite, Luiz. Leide Borges, Karina, boa noite, Karina. Camila Juliette, boa noite. Penha, Edilza, José Fernando Ramadinha, Ana Paula de Luca, Vitor Sansaloni, Eduardo de Amore Mendes, deixa eu ver, Isabel Cecília, boa noite. Ana Paula Perrone, sempre uma querida, boa noite. Andréa Camargo, Sueli Borges. Bom, gente, oi Rosângela, tudo bem? Vamos voltar, né? Vamos falar um pouquinho sobre, vamos continuar o nosso tema da semana passada, que a gente estava falando. Ananda, oi Anandinha. Então, o que a gente estava falando? Bom, boa noite para todos. Espero que vocês estejam um pouquinho mais tranquilos. Estamos iniciando uma semana. Vamos manter a expectativa de que tudo vai ficar bem, de que vai acontecer alguma coisa muito boa, que a gente vai ter boas notícias, né? Que de repente vai vir uma notícia maravilhosa aí dos pesquisadores, dos médicos, das autoridades, alguma coisa que vai nos confortar, né? E deixar a gente um pouquinho mais aliviado, respirando mais aliviado. E, enquanto isso, a gente vai fazendo a live, né, de saúde mental para aguentar aqui no nosso emocional, trabalhar nossa mente, conhecer um pouquinho da nossa mente, conhecer um pouquinho do nosso emocional, pegar um pouquinho, né, algumas técnicas, algumas ferramentas para poder lidar com tudo isso, né, porque é um momento extremamente atípico, é um momento totalmente novo para todos, né, todos nós, e a gente vai buscando, né, tentando estudar uma maneira de acolher, de passar algo de bom, né, para acalmar um pouquinho o nosso emocional, a nossa mente e até os próprios comportamentos, né, tentar trazer dicas para a gente conseguir lidar com essa parte psicológica mesmo, tá bom? Então eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eliana Colarulo, olha, você está na Alemanha? Fica com Deus aí, proteção para vocês. Assiste amanhã sim, aí é meia-noite, meia, né? Então tenha uma boa noite. Amanhã você pode assistir, vai estar salva lá no nosso YouTube Grupo Ser, tá bom? Então vai com Deus, dorme, descansa direitinho, tenha uma boa noite de sono. Então vamos lá. Oi, Ná, tudo bem? Mateus, querido, Mateus faz oração. Vocês viram a oração do Mateus das 18 horas? A gente colocou lá no Face do Grupo Ser, ele fazendo a oração. É um fofo, um querido. Tô morrendo de saudade de você, Mateus. Beijo, viu? Bom, então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Rosana Rubio, né? Eu sou psicóloga de formação, essa é a minha profissão, mas há muito tempo atrás eu recebi um chamado da espiritualidade e eu também, né, tenho esse outro lado que é o lado do Grupo Ser, que é onde eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa para poder acolher as pessoas também do lado espiritual, né? Então a gente hoje, como psicóloga, eu trabalho na parte psicológica e também, né, aí separado, deixando claro, né, essa separação, porque a gente precisa separar um pouquinho as coisas, apesar de nós sermos um todo, né? Nós somos um ser espiritual, físico, né, emocional, mental e social. Então não dá para separar, nós somos todos tudo isso, mas a ciência pede para separar um pouco a espiritualidade da ciência, então a gente separa para seguir uma ética, né, de como temos que trabalhar a psicologia, mas eu sou uma misturinha de tudo isso, tá bom? E eu quero trazer para vocês hoje, nessas lives de segunda e sexta, porque quarta-feira, às 9 horas, eu vou fazer uma live
Não é a Rosana psicóloga, é a Rosana mentora do Grupo C. Quarta-feira às 9 horas eu quero falar de espiritualidade, eu quero falar com quem é médium, eu quero ver como é que tá a mediunidade de vocês em casa. Nós vamos falar de outros assuntos na quarta-feira às 21 horas aqui também. Mas segunda e sexta é a Rosana, psicóloga, saúde mental. Então eu vou manter o tema de hoje. Aí, chama minha mãe para assistir, Laine, isso aí. Dona Neuza, vem assistir minha live, ela sempre esquece. Bom, gente, vamos lá. Eu vou me apresentar, já me apresentei, então tá ótimo, você já sabe quem eu sou, Rosana, e eu tenho feito essas lives e vou continuar fazendo enquanto, né, precisarmos. Oi, Tia Ana, boa noite, querida Tia Ana. Então, vamos lá, vamos voltar ao tema, o tema que eu falei na semana passada. Quem que lembra? Quem tá ansioso para ver a continuação do tema da live da semana passada? Quem não assistiu e quiser saber desde o início esse tema que eu vou falar hoje, vai lá na live do canal YouTube do Grupo Ser, vai lá, que lá você vai pegar desde o comecinho. Agora eu vou continuar do ponto que eu parei. Então vamos lá? Distorções de pensamento. Lembra que eu falei, no total eu trabalho com 14, mas já tem 16, tá? Eu estava pegando um livro meu aqui, novo, bem recente, posso até acrescentar mais 2. Mas eu sempre trabalhei com 14, acrescentaram 2 distorções bem legais, dá para acrescentar. E aí na sexta-feira eu vou acrescentar e nós vamos fazer um super hiper exercício para trabalhar a nossa mente, tá? O controle da mente mesmo. Vamos fazer um trabalho bem legal. Mas hoje eu vou continuar explicando as distorções. Então eu vou falar dessas distorções que estão presentes ai, eu me mexo muito, né? Que estão presentes em todas as pessoas. Não pense assim, eu sou um desastre, já tem uma distorção de pensamento aí, hein? E depois eu vou explicar qual é. Então, você tem que falar assim: todas as pessoas têm distorções de pensamentos, porque nós temos pensamentos automáticos, nós temos crenças que vêm com a gente desde o nascimento, e a gente, então, através de crenças, às vezes sabotadoras, né? Pensamentos automáticos, a gente desenvolve as distorções de pensamento. E aí é interessante que muitas vezes a gente não percebe essas distorções, elas passam despercebidas, tá? Nós falamos de 6 distorções e eu vou falar das 8 distorções hoje que faltaram, tá bom? Deixa eu explicar de novo um pouquinho para quem está chegando hoje e quer acompanhar a nossa live de hoje. Deixa eu explicar um pouquinho o que são distorções de pensamento, tá? Então, eu me baseio na terapia cognitiva para estar falando de distorções. E eu posso dizer que o modo como pensamos, né? Que aí nós estamos falando de distorções de pensamento, se a gente pensar positivamente ou negativamente, que são as distorções. O modo como nós pensamos influencia as nossas emoções, aquilo que a gente sente, e as nossas atitudes, o nosso comportamento. Então, entende-se que as emoções e os comportamentos disfuncionais são decorrentes de maneiras erradas de pensar. Mas tem maneira certa e errada de pensar? Olha, você pode pensar do jeito que você quiser, mas tem maneira que te faz bem e tem maneira que te faz mal, tá? Eu não vou dizer que você pensa da maneira certa ou você pensa de maneira errada. Eu vou dizer que tem maneiras de pensar que são ótimas, maneiras de pensar que vão te trazer sentimentos bons, que você vai agir positivamente, motivada, feliz, ou para cima, e tem outras maneiras de pensar, né? Que vão fazer com que você tenha uma forma negativa de vivenciar as coisas, de sentir as emoções e de agir no mundo. Então, é importante a gente entender. Eu não estou falando de certo e errado. Eu estou falando do que vai te fazer bem e o que pode estar te fazendo mal, tá? E as distorções de pensamento fazem mal, sim, tá bom? Bom, então vamos lá. Essas distorções, elas são maneiras que a gente processa uma informação externa. Então, acontece alguma coisa externamente aí no nosso mundinho, como está acontecendo agora, né? E provavelmente as coisas que estão acontecendo agora não são tão favoráveis, não são tão positivas, não estão trazendo tranquilidade para a gente. Então,
Olha o perigo, por isso que eu quis falar de distorções de pensamento, para ajudar na saúde mental, né? Porque a saúde mental e emocional está muito relacionada a como você percebe as coisas que estão acontecendo. Quais são as suas interpretações do que estão acontecendo? Como você está interpretando agora e percebendo e trazendo para dentro de você esse momento. E aí, se você estiver com distorções, se você estiver percebendo de uma maneira negativa, interpretando de uma maneira fatalista, né, trágica, é óbvio que as suas emoções vão ficar da mesma maneira e as suas atitudes, então, vão ser péssimas. Então, o que a gente pode fazer agora é trabalhar um pouquinho, equilibrar, harmonizar e, primeira coisa, identificar. Essas formas de pensamento que eu estou falando, elas são distorções cognitivas. E a terapia cognitiva, ela busca melhorar essa forma de pensar, tá? Para ficar bem claro, as distorções cognitivas, eu acho que alguém já ouviu falar, quem já fez terapia ouve muito às vezes isso. As distorções cognitivas, elas podem ser vistas como pensamentos sabotadores e provém muito da baixa autoestima, tá? Então, se você vai para uma terapia e você passa para a gente, para o psicólogo, algumas falas de pensamentos, a gente identifica se você está se auto-sabotando, como é que está a sua autoestima, e aí a gente vai trabalhar essa forma de pensar sim, tá? E eu quero fazer isso aqui com vocês. Isso não é uma terapia, não é uma terapia em grupo, isso é um bate-papo, isso aqui é um momento que nós estamos tendo de troca, que eu tô passando o meu conhecimento para tentar ajudar vocês, tá? Isso não é uma terapia. E é bom eu deixar claro isso, porque não é assim que se faz terapia, tá bom? Primeiro, então, a proposta é a gente conhecer os tipos de distorções que existem e identificar em nós mesmos, né? Opa, cada uma. E lembra que eu falei na semana passada, foi na sexta-feira? Pessoal, esse é um trabalho de autoconhecimento. É para você identificar em você. Eu não quero ninguém escrevendo assim, eu conheço uma pessoa assim. Meu marido é assim. Minha filha, minha mãe. Não. Esse é um momento seu. Nós estamos juntos aqui, né? Você, eu, estamos aqui nesse momento fazendo o quê? Nós estamos aqui trabalhando o nosso autoconhecimento, a nossa saúde mental. Então, não adianta você ficar, enquanto eu falo, lembrando de alguém que faz isso na sua vida, na sua família, um amigo. Não, o seu chefe. Não. É para você reconhecer em você, é você buscar identificar em você, buscar a compreensão por que eu faço isso e como eu posso melhorar a minha forma de pensar, não a forma de pensar do outro, tá bom? Para melhorar as nossas emoções, para melhorar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas reações, a gente tem que ver as distorções de pensamento, tá bom? Eu falei na semana passada de filtragem ou visão de túnel, que nós focamos nos detalhes negativos e aumentamos uma coisinha negativa, ela fica muito grande e filtramos tudo que tem de positivo naquela situação e ignoramos e aumentamos o negativo, né? E aí a gente tem uma realidade distorcida. Na mente consciente, né? As coisas ficam apenas no negativo. Obrigada, maridão trouxe uma água. Bom, aí eu falei do pensamento polarizado, do tudo ou nada, que as coisas são preto ou branco, não há meio termo, né? A pessoa coloca situações em categorias extremas. Se vocês quiserem detalhes de todos esses, está na live de sexta-feira, lá no Grupo Ser, tá no YouTube. Aí, a supergeneralização também, que é a generalização excessiva, chegamos a uma conclusão geral, por causa de um único incidente, aconteceu uma coisa, a gente já generaliza. Tem o quarto, que é tirar conclusões precipitadas, né? Então, nós julgamos saber o que o outro está sentindo, porque está agindo dessa forma. Então, eu já até sei porque ele está fazendo isso. Eu já até sei porque ele falou isso. Então, isso é chegar a uma conclusão negativa, porque nós estamos falando de distorção negativa, né? Se for positiva, ótimo, né? Ele é tão maravilhoso, por isso que ele falou isso. Ele é uma pessoa tão legal. Aí tudo bem, aí não é distorção, mas se você falar desse jeito, se isso vai te afetar, porque vai te jogar contra, você vai julgar, né? Então,
Por isso que é distorção. Catastrofização é quando a gente espera que uma catástrofe aconteça, né? Independente do que o que está acontecendo. E se isso acontecer? Então vem o medo. E se isso acontecer? E se isso acontecer? Eu estou esperando uma coisa. E se isso, né, acontecer e eu ficar assim? Então, de repente, a catastrofização é péssima, porque você vai ter taquicardia, síndrome do pânico, aí vem um monte de coisa. E cada distorção do pensamento vai trazer uma síndrome, um distúrbio, sim, psicológico, né? Porque é a cordinha, é onde a gente vai buscar por que essa pessoa está com depressão, por isso que essa pessoa tem toque, por que essa pessoa tem síndrome do pânico, porque essa pessoa é, né? Então a gente vai tentar, pelas distorções de pensamento, compreender onde está a origem do problema, tá? O sexto que eu falei foi magnificação ou minimização, que é exagerar a importância de eventos insignificantes e negligenciar os eventos significativos. Então, você vai num lugar, você participa de uma coisa, você só vê o que aconteceu de ruim ali. Isso acontece muito em festa de casamento. Então, o pessoal até fala, não adianta fazer festa de casamento, não dá para agradar ninguém. Se tiver um negócio ruim, o pessoal só vai falar daquilo, não vai falar do resto que ficou bom. Então, isso faz parte de uma distorção de pensamento. Quem faz isso, para. Agora a gente vai entrar eu vou explicar os novos, tá bom? Eu acho que eu não falei sobre personalização. Vamos lá. Personalização, gente. Então, a Caterine está falando aqui que ela deixou de fazer ver muitos noticiários. A gente precisa ver, a gente precisa estar um pouquinho sabendo o que está acontecendo, né? Não pode simplesmente parar, porque as informações elas podem salvar a vida da gente. De repente vem uma coisa aí que é importante para a gente fazer, mas, como ela disse, o exagero não é necessário, né? Passar o dia inteiro com a televisão ligada para ficar vendo quantos morreram e quantos estão doentes, onde está maior, onde está pior, isso não é necessário, tá? Então, por isso que eu estou trabalhando na saúde mental, eu estou trabalhando na distorção de pensamento, porque quando você vê um noticiário, acho que une 5, 6 distorções de pensamento ao mesmo tempo na nossa cabeça, né? E aí não consegue dormir, porque o que acontece? O estresse, né? O hormônio do estresse, ele impede que você durma, que você consiga ter sono. Ele tira o sono, ele te coloca em ação e reação. Então você tá lá estressado, você tá em pique de ou correr, ou fugir, ou ficar em alerta. Então quem dorme em estado de alerta ou com a sensação de fuga, né? Tu sai correndo daqui, que é o que o estresse faz. Numa situação de perigo, ou você corre, ou você ataca, fica em alerta. E aí, como é que você dorme assim? Então, os noticiários e tudo que está acontecendo gera o estresse. O hormônio do estresse, ele vem e nos preenche completamente e a gente não consegue dormir. Então, por isso é importante a gente trabalhar os pensamentos, que são eles que atuam nesse momento quando a gente põe a cabecinha no travesseiro, né? Tem gente que não consegue parar de pensar. E é aí que mora o perigo. Então, vamos lá para personalização. Deixa eu ver aqui se tem alguém falando. Dá umas travadas aqui nos comentários de vocês e não anda. Aí eu não consigo acompanhar. Muito chato. Vou ver o que está acontecendo aqui. Bom, gente, personalização. Acho que eu não falei, né? Vou voltar. Se eu falei, tudo bem. Se eu não falei, vou falar agora. Tira do Wi-Fi. Personalização, o quê, amor? Tira do Wi-Fi. Tira do Wi-Fi. Hã? No cabo. Tira do Wi-Fi. Já tá no cabo. Vamos lá, gente. Pensamento. O que seria personalização? Quando nós pensamos que tudo que as pessoas estão falando, estão dizendo, está relacionado a nós. Você já conhece isso? A pessoa que acha que é alvo de indireta, ou se alguém tá rindo dela. Aí ela pensa, né? Ela pensa assim, olha lá, estão falando de mim, estão rindo de mim, acho que eu tô com a roupa estranha, acho que tá borrado meu batom, ou acho que aconteceu alguma coisa, já se olha inteira. Por quê? Na personalização, a pessoa pensa que tudo, né? Tudo que as pessoas estão falando, que estão fazendo, está relacionado a ela, né? Como indiretas. Ou pode ser diferente. A personalização também é aquele percepção do mundo que vem aquele pensamento que você atribui a si mesmo a culpa desproporcional de coisas que estão acontecendo, eventos que aconteceram. Por exemplo,
Acontece muito. Isso acontece bastante. Meu casamento terminou porque eu falhei, porque eu não fiz a minha parte, porque a culpa é minha, coitado dele, né? Eu não dei atenção, eu trabalhava muito, tinha as crianças, eu tinha que, nossa, apesar de você trabalhar muito, ter as crianças, não dormir à noite, você ainda tem culpa porque o seu marido arrumou outra, né? Aí é sua a distorção dos pensamentos. Luiz Lopes Carvalho, do México, bem-vindo. Olá, beijos. Que lindo, muito bom. Espero que esteja tudo melhorando aí para vocês também no México, né? Já tivemos da Alemanha, agora do México. Tomara Deus, né? Que vocês estejam protegidos aí e venha assistir nossas lives, venha aqui receber um pouquinho de conforto, tá bom? Muito bem-vindo, Luiz. Muito bem-vindo, viu? Então, voltando, é que eu vi ali o México, falei, nossa, que bonitinho. Então, voltando, tá? Então, essa questão de você, né, ter um pensamento, uma distorção, onde você assume que ou todo mundo tá olhando para você, tudo tá relacionado, parece que você tá rodando em você, né? Ou tudo é a seu respeito, ou você é culpado de tudo que acontece. Mãe tem muito isso, viu, gente? Cadê as mães do grupo? Mãe tem muito isso. Mãe, ela sempre pensa assim, eu sou uma péssima mãe. Olha, meu filho ficou doente, acho que eu não cuidei dele direito. Ele deu dor de barriga, ou o nenê tá chorando, eu não sei, eu não vou saber cuidar. Tudo o problema é ela, né? A culpa é, ou se é adolescente, a culpa é minha, se ele não está se esforçando na escola, porque eu devia ter ficado mais em cima dos estudos, ou se repetiu de ano. Então, mãe tem muito essa coisa de personalização de Ellen, né? A Ellen colocou, então, uma mãe aqui já se manifestou. Tem mais mãe no grupo. A gente tem muito isso, eu me incluo, tá? A gente tem, mas eu já aprendi, né? Quando eu fiz psicologia, eu aprendi que não é bom você trazer tudo para você assim, porque a pessoa ela acaba sofrendo de um senso de responsabilidade que paralisa, entendeu? Quando você assume muito essa questão da culpa, né? Você tem culpa de tudo, você tem culpa se alguém tá te olhando e rindo de você, ela tá olhando para mim, ou se você é culpada se alguma coisa deu errado. Aí o que acontece? Você paralisa, né? Você fica oprimida ou oprimido, né? E você acaba carregando o mundo inteiro nas costas. Você passa a ser a responsável pela desgraça do mundo, né? Só falta você falar que você tem culpa do isolamento social também, né? Ou que você deveria ter feito aquela outro pensamento, lembra? Deveria. Isso é uma complicação. Então vamos lá. Vamos para o próximo. Supervalorização do oposto. A gente chama de hipótese do oposto. É acreditar que se você não gosta de X, você não gosta de uma situação, você não vai gostar do oposto também. Por exemplo, você vai gostar do oposto. Então, por exemplo, eu não gosto muito de uma pessoa. Eu não me dou bem com pessoas que falam muito. Aí você acha assim, eu vou gostar de pessoas mais quietinhas, de pessoas caladas. Só que na verdade não é assim, não funciona assim. Isso é um distúrbio de pensamento que vai uma percepção, né, uma interpretação errada. Porque nem sempre você vai gostar do oposto. Então você fala assim: eu não gosto de sair. Então eu vou ficar só em casa. Vai chegar uma hora que agora quem gosta de ficar em casa deve estar reclamando de ficar em casa, né? Então, tá sentindo isso, ó. Agora, quando eu tenho que ficar, eu não quero ficar, tá me incomodando. Então, quando você supervaloriza o oposto de uma situação ou de uma pessoa, ou quando isso cabe muito às pessoas que se separam, né? Pessoa que se separa, você, agora eu quero uma pessoa completamente diferente do meu marido, o oposto. E quem diz que você vai gostar do oposto do seu marido? Né? Cuidado com esse tipo de pensamento. Eu não tinha falado com vocês os deverias, né? Eu vou explicar novamente. Que é uma distorção de pensamento que a gente chama de cobrança. Muitos de nós temos uma lista de regras muito rígidas. Lá, as mães estão se manifestando aí. A gente tem, né, regras muito rígidas
sobre os outros, o que a gente quer do outro e acerca de nós mesmos, os nossos comportamentos. Então, a gente entra num relacionamento, a gente já sabe o que a gente quer pra gente, ou uma empresa, um trabalho, uma situação, então a gente já tem regras muito rígidas. E se você quebra essa regra, aí ou alguém quebra as suas regras, você acaba se irritando ou se sentindo culpado quando você viola a regra. Então, se o outro viola a regra, você fica bravo. Ah lá, né? E qual seria? O que seriam essas regras, né? As palavras que indicam a presença dessa distorção, né? Do deveria. Quais seriam? As distorções são deveria ou teria. Eu deveria ter feito isso, né? Ou eu tenho que fazer aquilo. É uma cobrança pessoal que eu faço, né? Para mim mesma. Eu deveria ter feito, eu deveria ter ido, eu deveria, né? E aí esse deveria aí, ó, são as regras que a gente põe. Por quê? Né? Eu deveria, mas eu não fui pronto. Então tá bom, relaxa. Não vou ficar me sentindo culpada, não vou ter remorso, não vou. Por quê? Né? Não tem problema, tudo bem, relaxa. Então, essas regras muito firmes que a gente coloca, ela traz uma sensação muito ruim, né? Essas cobranças, elas fazem com que a gente se sinta pressionado. E também, se a gente espera muito do outro, a gente fica ressentido, né? E tudo passa a ser uma obrigação. As coisas que você tem que fazer viram uma obrigação. Eu tenho que andar todo dia no solzinho porque eu preciso emagrecer. Eu não tenho nada, eu quero fazer. Então tem que ser assim. Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Aí eu tenho que ter a consciência que é importante para mim, não o que eu deveria fazer. Mas se eu não tiver a consciência, se eu não tiver essa percepção do que é importante para mim, fazer caminhada é importante. Não preciso esperar o médico falar, olha, se você não fizer caminhada, você vai ter um infarto. Tudo bem. Se o médico falar isso, a gente vai fazer na obrigação. Mas é muito mais legal a gente fazer na conscientização. Então, essas cobranças, essas regras rígidas, né? Eu tenho que fazer, eu tenho, não sei o quê, e aí eu não fiz, eu deveria ter feito, tá vendo? Agora eu tô doente porque eu não fiz. Isso é péssimo, isso nos oprime. E aí, quem quer emagrecer caminhando vai engordar se falar que eu tenho que fazer. Né? É melhor falar assim, eu preciso fazer porque é bom para minha saúde. Eu quero fazer porque eu quero me sentir melhor, entendeu? Então, cuidado com essa expectativa de regras rígidas onde você se impõe, porque você vai ser uma pessoa amargurada e frustrada. Frustrada por quê? Porque vai ter hora que você não vai fazer. E quando você não quer fazer, você fala, não, hoje eu não vou, mas você tá com aquele deveria, eu preciso fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Aí você não faz, você fica frustrado. Você se acha incompetente, você acha que você não está cuidando de você. Essa regra, o indivíduo, ele também estende para o outro. Se eu gosto de andar, se eu gosto de caminhar, eu acho que o outro também tem que fazer, porque eu entendo que é uma regra importantíssima que o outro faça. Aí eu vou ficar também aprisionando o outro para fazer alguma coisa que é a minha regra. Né? E aí o que acontece? Você acaba julgando o outro que não faz, você acaba afastando a pessoa de você, né? Os outros deveriam entender, né? As pessoas tinham que me tratar desse jeito, ou não tinham que me tratar ou não deveriam se comportar assim. Então, gente, isso é muito chato, e quem é assim é muito chata, e melhor melhorar, porque aí sim vai ficar em isolamento sem vírus, porque as pessoas vão se afastar de você. Muda isso, tá? Muda essa distorção, porque ela é muito chata. Outra, argumentação emocional. O que é argumentação emocional? Quando a gente acredita que aquilo que a gente está sentindo é verdade. Você assume que as suas emoções não saudáveis, lembra que a distorção? Refletem coisas que realmente são. Por exemplo, eu sinto isso, né? Eu estou sentindo que a minha amiga não me ligou hoje porque ela deve estar brava comigo. Ou porque ela não é minha amiga de verdade. Porque se ela fosse minha amiga de verdade, ela ligava todo dia para perguntar como eu tô.
Então eu faço uma verdade. Se minha amiga não me ligar todo dia para saber como eu estou no isolamento, ela não é minha amiga. Ela é uma falsa amiga. E eu ponho isso como verdade. A coitada, se não ligar, tá ferrada, né? Se ela não ligar porque hoje ela estava meio deprê, porque hoje ela não estava com vontade de conversar com ninguém, ou porque ela resolveu fazer um bolo de chocolate. Hoje eu fiz um bolo. Fez um bolo, aí fiquei lá, fazia tanto tempo que eu não fazia um bolo, né? E aí, de repente, a gente tem a Dona Jo, que faz bolos maravilhosos. Então, fazia tempo que eu não fazia um bolo. Aí, você não tem tempo, você fica enrolado e acaba enrolado com tanta coisa. Hoje eu quis ir na igreja fazer oração. Então, não é que você não falou com as pessoas, é que você não conseguiu falar com as pessoas, mas isso não quer dizer que o outro não é seu amigo. Então, cuidado quando você faz argumentações emocionais ou aqui na cabecinha e começa a elaborar tudo. Quem sofre com essa distorção de pensamento transforma suas emoções em fatos reais, passa a ser real. Uma pessoa que tem baixa autoestima, então, nossa senhora, uma pessoa carente, então, pelo amor de Deus, ela começa a achar que ninguém gosta dela, que ela é péssima também, ó, ninguém gosta de mim, eu devo ser chata mesmo, nossa, é um drama, né? Então, da mesma forma, quando você está nervoso, um exemplo, vai, desse também. Quando você está nervoso, que você vai falar em público, você passa a acreditar que está se sentindo assim porque os outros não estão gostando do que você está dizendo. Então, as pessoas que já têm dificuldade de falar em público, quando elas estão falando, o pensamento começa a vir. Então, você tem que pensar para falar o tema que você está falando, né? Você tem que se concentrar para falar. Aí você começa a achar que as pessoas estão fazendo careta, que as pessoas não estão prestando atenção no que você está falando, que as pessoas estão conversando. Às vezes eu estou falando lá no Grupo Ser dando palestra, aí eu vejo umas pessoas dormindo, eu já tenho a técnica de acordar. Aí povo de Deus, vamos lá, vamos fazer um exercício, como é que vocês estão? Então, assim, mas a pessoa que tem essa distorção de pensamento, de argumentação emocional, ela começa a conversar, olha, deve estar ruim o assunto que eu estou falando, ninguém está gostando do que eu estou falando aí, se ela já tem alguma dificuldade de falar em público, ela vai travar. É o tal do branco da prova, quando você fala assim, estudei, cheguei lá na prova, comecei a argumentar, eu não vou conseguir fazer a prova, eu não vou saber, eu não vou conseguir. E você tem todo o material lá, só que dá branco. Por que dá branco? Porque você está mais pensando que não vai conseguir, a sua mente está ali, ó, na argumentação emocional, e ela não consegue se concentrar no que deveria, que é o tema da palestra, que é a matéria da prova, entendeu? Então, cuidado quem tem essa distorção, porque ela atrapalha muito a nossa vida, muito, tá? Falácia da mudança. Falácia da mudança é uma distorção que ela tá dividida em falácia do controle e falácia da justiça, tá? É bem legal essa daqui também. Falácia da mudança é quando a gente espera que as pessoas mudem para se adequarem a nós. Ninguém é assim, né? Vou até parar um pouco para ver. Gente, vocês não são assim, né? Ninguém é assim. Ninguém espera que as pessoas mudem por nossa causa, né? Principalmente quando a gente vai casar, quando a gente vai namorar, né? A pessoa fala assim, ai, você tem certeza que você vai namorar com esse cara? Ele tem uns defeitinhos ali ferrado. Não, quando casar muda. Quando ele casar, quando a gente casar, meu amor vai transformar o sapo em príncipe. Quem já conseguiu aí transformar sapo em príncipe? Deixa eu ver, bem de pertinho. Tem alguém aí? O sapo só vira príncipe se ele quiser. Não é você que vai transformar sapo em príncipe, não. Tá? Esquece. Cuida de você. Se eu estiver falando com as meninas, façam você o melhor por vocês, acreditem, deixa que o outro faça por ele. Para de achar que as pessoas precisam se adequar a vocês, né? Porque se você fizer muita pressão para a pessoa mudar, ela, ó, né? Ou então, se você acha que a pessoa vai mudar e ela te convencer disso, uma hora se ela não quiser, porque todo mundo pode mudar sim. Todas as pessoas que quiserem se melhorar como ser humano, quiser largar um vício, tudo, a psicologia ajuda todo mundo a fazer
para trabalhar, reconhecer em si as dificuldades e dar força e ajudar e orientar e aconselhar, impulsionar e facilitar e mediar. Psicologia é bárbara. Só que a pessoa precisa. Eu não faço terapia nem em adolescente se ele não quiser. Se papai e mamãe traz um adolescente para mim, e o adolescente senta no meu divã e fala assim, eu não queria estar aqui, eu vou perguntar por quê? Aí eu vou falar, então, aí eu faço a sessão, converso, depois eu termino e falo assim, olha, eu não sei se você gostou ou se você não gostou de conversar comigo, de estar aqui. Você falou que não queria vir para a psicóloga. Você me conheceu, eu falei como eu trabalho, o que a gente pode fazer em sessão. Eu passo tudo para ele, não desisto. Não fala assim, então você não quer, não vou atender. Não, eu passo toda a técnica, o que a gente vai fazer, eu explico o que é terapia, passo algumas coisas para ele e falo assim, agora você vai para sua casa, a minha secretária está aí assistindo a live, ela vai dizer se ela sabe disso, porque eu sempre falo, não faz o contrato terapêutico ainda, porque a pessoa vai pensar se ela vai querer continuar. Eu falo, você vai sair agora, você vai para sua casa, você vai pensar. Se você quiser, né, continuar comigo, eu vou estar aqui. Você não vai fazer terapia contra a sua vontade comigo. Talvez outro psicólogo possa até atender dessa forma. Eu não. Porque eu acho que qualquer mudança, ela tem que partir da pessoa. Então, cabe a mim, na primeira sessão, na entrevista, falar o que é possível, o que não é, tentar trazer esse paciente para terapia, mas não obrigar. Então, pensem nisso. Nós precisamos mudar as pessoas. Por quê? Por quê? Porque as nossas esperanças de felicidade dependem das pessoas. Então, se você, para ser feliz, você depende da mudança do outro, da falácia da mudança, você precisa disso? Então, repense, né, se você não tem uma distorção aí que está te atrapalhando. Oi, Paulo, André Paduan, boa noite, tudo bem? Sim, para a evolução, para uma vida feliz, para tudo o ser humano tem que ter um olhar para o pensamento, tem que ter um olhar para suas emoções e para suas atitudes, isso somados, né? Porque quando você não lida bem com essa parte que é o mecanismo principal, né? Da parte humana, que são os pensamentos, os sentimentos e as atitudes, né? Elas movem a gente diariamente. E nós temos dentro da falácia, que eu estava falando de mudança, a falácia de controle também. Se nós nos sentimos controlados externamente, né? A gente, por exemplo, se alguém, principalmente isso em trabalho, né? Quando você começa a trabalhar, ou mesmo na relação a dois, quando você se sente controlado, a pessoa passa a ser uma vítima impotente do destino. Nela, eu não posso fazer nada se a qualidade do meu trabalho não é boa, então a empresa não me dá oportunidade. Tudo é culpa do outro, né? Aquela coisa de você ser uma vítima impotente é a falácia do controle. Ou você se sente controlado, né? Meu chefe pediu para eu fazer um trabalho, mas ele não me deu ferramentas para fazer isso, ele não me deu um caminho, ele não me deu possibilidades e eu não vou conseguir fazer. Então, a falácia do controle externo, né? Quando vem do outro. E a do interno. Como é que é essa falácia do controle interno? Quando você assume a responsabilidade de tudo que está ao seu redor, do mal-estar ou da infelicidade do mundo. Por que você não está feliz? Então, o marido chegou, está lá vendo o jornal, ouviu tanta coisa naquele jornal, está com uma cara de chateado, de aborrecido, e aí você fala, por que você está assim? É porque eu fiz alguma coisa? Parece que o mundo gira em torno de você. Se ele tá triste é porque foi você que fez alguma coisa. Se ele tá nervoso, eu deixei você nervoso. É aquela coisa de você trazer tudo para você, né? Como se você controlasse tudo ou fosse controlado. Então tem os dois lados, tá bom? Do que eu tô falando. E a falácia da justiça. A falácia da justiça é quando nós nos sentimos ressentidos, porque a gente acha uma situação injusta.
né? A gente sabe o que é justo. Nossa, a gente pega uma situação que está acontecendo na nossa frente e nós somos os justiceiros. Isso a gente ouve muito, tá? O mundo tá cheio de gente dono da justiça, os donos do certo e do errado, né? E aí você olha uma situação, você interpreta, você fala, fiz isso porque eu sou justo. Mas você sabe exatamente, né? Se o outro concorda com a sua justiça? Aqui entra muito a postura de vítima e de guerreiro, né? Se você acha que as pessoas te controlam, né, na justiça, foram injustos com você, ele foi injusto comigo. Mas você perguntou para ele se a intenção dele era ser injusto com você? Ou será que ele simplesmente estava agindo da forma que ele achou e você chegou assim, ô, pessoa, você percebeu que quando você fez isso, você não levou em conta a minha opinião, você não me levou em conta, tal. Nossa, desculpa, o outro pode falar, né? Nem percebi, nossa, isso aí te incomodou? Não, eu não queria te incomodar. Então, assim, quando você olha por esse lado, quando você sai dessa distorção da falácia da justiça, você consegue ter um comportamento mais adequado a uma emoção mais leve em relação às coisas, entendeu? Tá acabando, gente. Rotulagem. Rotulagem. Essas são formas extremas de generalizar, né? Nós generalizamos uma qualidade, né? Num julgamento negativo que a gente faz. A gente rotula uma situação. Ao invés de a gente descrever um erro dentro de um contexto, de uma situação específica, você acaba colocando um rótulo naquilo, né? A política tem ultimamente está bem assim, dividiu em dois, ou você é a favor ou você é contra, né? E aí se rotulou muito isso. E saindo disso, que eu não gosto, não vou entrar nesse tema, como que você pode fazer? Se você com você mesmo, né? Essa rotulação, como essa rotulagem, como seria com você mesmo? Você falhou uma tarefa que você foi fazer, você falhou, não deu certo, ou você montou uma empresa e de repente não deu certo, você se acha pronto, você já coloca lá, perdedora, perdedor. E aí você não consegue ter um sentimento, né, de que você pode conseguir e uma ação de vou atrás, não deu certo isso aqui, mas isso pode dar. E você vai buscar alguma coisa que dê certo. Uma pessoa que gosta de rotular, ela ao invés de dizer, por exemplo, tem muito isso, gente. As mães já devem ter ouvido. Tem mães que colocam as crianças cedo no berçário, né? Porque tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Então, as pessoas que gostam de rotular, ao invés de dizer que a mãe deixa os filhos na creche para ir trabalhar, ela diz, ela abandona seus filhos com os estranhos. Então, é uma pessoa que percebe a coisa de forma distorcida e rotula aquela pessoa como uma mãe ruim, uma péssima mãe. E a coitada só tá precisando levar os filhos cedo para a escolinha, para a creche, porque ela tem que trabalhar para poder comprar comida em casa. Então, essa rotulagem pessoal, ela cria uma quando você faz e você também, você cria em você uma autoimagem muito negativa, né? Você vai basear nos seus erros e quando você faz essa rotulagem no externo, você se baseia nos erros das pessoas, você fica aquela pessoa que fica esperando você errar para te rotular, né? E uma pessoa, ela deve ser avaliada pelos erros que comete ou não? O que vocês acham? Claro que não, né? A gente vai errar, você vai errar, eu vou errar, e a gente não vai ser rotulado por isso não, porque a gente vai errar, vai se levantar e vai tentar acertar. Esse é o movimento maravilhoso de quem tem saúde mental, né? É, tem pessoas que acham que elas são indesejáveis, ou um rótulo muito forte que tem, né? Os homens são todos iguais, isso vem de uma crença, né? Que às vezes as crianças crescem ouvindo, homem é tudo igual, né? Adolescente só muda de endereço, aquelas coisas. Esses rótulos são simplesmente abstrações que geram raiva, geram ansiedade, geram frustração, baixo amor próprio, então sai da rotulação, da rotulagem, sai fora, que isso não é bom. Então, terminando.
Existe uma distorção chamada estar sempre certo. Tem alguém aqui assim? Deixa eu ver. Tem alguém? Pena que não entra. Tem alguém aqui que acha que está sempre certo? Hum? Que está constantemente tentando provar que a sua opinião, que as suas ações, o que você fala está certo e todo o resto está errado? Estar errado para essa distorção de pensamento, estar errado é impensável. A pessoa não aceita estar errado. Para ela é péssimo, né? Então aí tem uma frase que fala assim: você prefere estar certo ou ter amigos? Né? Porque uma pessoa que quer estar sempre certo é intragável, arrogante e prepotente, não é? Nossa, a pessoa que tá. Você vai ter amizade com uma pessoa assim, você vai conversar com uma pessoa assim, a pessoa. Ai, já altera a voz, já começa a falar, não, mas é assim, porque eu sei, eu fiz, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou faxineiro, eu sei lá o que ele é. Mas ele sempre vai tentar usar o que ele é, quem ele é, o que ele sabe, para tentar te convencer de que ele é certo, ele está certo. E é muito mais importante para essa pessoa estar certa do que o sentimento de quem ela está conversando. Então, essa é uma distorção de pensamento péssima, porque você fica querendo estar certo e atropela as emoções, os sentimentos da outra pessoa, né? Então, sai fora dessa querer estar certo, porque isso, aceite que você erra, aceite que você é humano, aceite que nem sempre você vai saber de tudo e nem sempre, o Vanderlei sempre fala, não, você não precisa saber de tudo, mas tem que saber o telefone de quem sabe. Então fica, não é, Vanderlei? Tá rindo. Mas vem dar boa noite aqui pro povo, assim, ó, vem cá, faz um oizinho aqui. Então, é importantíssimo. Olha lá, oi. Boa noite. Ele que fala isso, gente. Viu? Tem que saber o telefone. A gente tem que saber o telefone de quem sabe, não é isso, Vanderlei? Então, vamos aprender. Bom, gente, a última. Vamos lá? Falei demais, né? Vocês já estão cansados de mim. Bom, buscar lógica em tudo. Tem gente que quer buscar lógica em tudo, até onde não tem lógica nenhuma. Tem pessoas que querem entender o porquê do acontecimento. Como é que a gente vai agora, por exemplo, nesse momento, entender o que está acontecendo? Né? Querer entender, querer saber. Nossa, isso está acontecendo muito. Tem gente me deixando louca. Eles querem saber na parte da espiritualidade, o que, que é esse momento, o que, que é que está acontecendo, o que significa isso, isso é aquilo. Gente, calma, vive cada dia. Vamos viver o hoje, né? Não vamos buscar lógica, não vamos tentar entender o que está acontecendo agora. Agora não é hora, agora é hora da gente fazer a nossa parte, né? Orar, pedir, estar bem, trabalhar os pensamentos, sentimentos, as nossas ações, né? Cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, né? Não é o momento da gente agora tentar achar culpado, achar motivo, né? Então essa e é muito forte isso nas pessoas, hein, gente? Vocês nem imaginam. Buscar a lógica agora, né? A lógica do isolamento, a lógica de voltar para trabalhar. As pessoas ficam buscando, né? Entender como vai ser. Então, relaxa, relaxa. Porque se você ficar assim, você vai. O sentimento que vai dar é pânico, né? E aí, a atitude nem sei qual vai ser, porque uma pessoa em pânico, ela não pensa, ela sai fazendo um monte de besteira. Então, agora, vamos trabalhar essas distorções que eu passei para vocês. Vocês podem assistir várias vezes essa live, eu vou estar salvando. Eu vou deixar o exercício e as duas distorções que a mais que tenho para falar e essas mais recentes que eu vi e um exercício bem legal de controle da mente para a gente fazer na sexta-feira, tá bom? Fala mais, vocês estão gostando, né, gente? Já falei demais, vocês já estão cansados de ouvir. Agora, a distorção de pensamento de vocês agora, qual... vamos ver se eu consigo esperar vocês falarem aqui. Gente, qual é a distorção que vocês identificaram como a mais forte em vocês? Pensa, aí sexta-feira vocês escrevem para mim. Sexta-feira vocês escrevem que eu quero conhecer um pouquinho qual distorção de pensamento vocês identificaram mais forte em vocês,
tá bom? Porque é bem interessante a gente fazer esse movimento de identificar, de autoconhecimento, né? Oi? Repete o nome de todas elas. Não, mas eles vão ver, tem os dois vídeos de sexta e o de segunda, que tem toda a explicação. Então, na sexta-feira que vem, agora essa semana, vocês anotem e vocês coloquem aqui para eu ver qual a distorção de pensamento que vocês sentiram mais fortes em vocês. Que bom que vocês gostam de me ouvir. Então, gente, todas essas distorções de pensamentos que eu falei, elas podem ser trabalhadas. A terapia cognitiva comportamental trabalha. Nós usamos essa técnica onde a gente descobre os pensamentos que geram sentimentos e comportamentos, né? E as distorções, elas são avaliadas e elas são trocadas, né, por pensamentos mais adaptativos. Falar assim que é certo ou errado? Não. Não vou falar que é certo ou errado, mas vou falar que a gente pode ter pensamentos mais adaptativos, né? Que vão gerar uma melhora na nossa qualidade de vida, que vão gerar uma melhora no nosso bem-estar emocional e nesse momento vão gerar uma melhora para a gente poder ficar em casa no isolamento, ou quem tiver que estar trabalhando, voltar a trabalhar, né? Então, trabalhar um pouquinho a nossa percepção do mundo, interpretação, como eu interpreto, como eu trago esse mundo externo para o meu mundo interno, vai passar pelo meu pensamento, vai passar pelo meu sentimento, e eu vou agir de acordo com tudo isso. Então, vamos melhorar a ação. Eu acho que a gente está no momento de melhorar a nossa ação, melhorar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. E um deles que eu tenho pregado muito para a gente praticar muito é a solidariedade, né? Se você conhece alguém que está precisando agora de uma ajuda financeira, uma cesta básica, ou até um telefonema para conforto, alguém que está em isolamento social sozinho em casa, ou enfrentando alguma coisa, um desemprego, dá um telefonema, não só escreve no WhatsApp, não manda áudio, faz uma videochamada, faz uma ligação, ouve a voz, passa o calor humano pela voz, né? Já que não dá para passar calor humano no abraço, a gente pode passar calor humano através da nossa voz e também através da nossa imagem, né? Mesmo distante, eu estou tentando passar o máximo de calor humano para vocês, de carinho, né? De desejo que vocês superem esse momento, que vocês vençam, que quando a gente puder voltar para as nossas atividades, que a gente não vê a hora de voltar, né? Que a gente possa voltar saudável, tanto físico como psicologicamente, tá bom? Porque a mente ela é muito importante, gente, não é só o físico. Às vezes você fala assim, mas o vírus pode ser só, algumas falam assim, é mais grave em pessoas, grupo de risco, para outras pessoas é menos, mas o problema do nosso psicológico, esse é difícil. Depois que afeta o psicológico, para a gente retomar, é muito difícil. Então, vamos trabalhar a prevenção. Psicologia, para mim, é prevenção. Adoro trabalhar na prevenção. Então, gente, vamos lá? Vamos trabalhar a prevenção? Vamos melhorar isso? Então, até sexta-feira, quarta-feira, 21 horas. Eu vou estar falando de espiritualidade com vocês aí, não mais como a Rosana, psicóloga, mas com a mentora e dirigente do Grupo C, tá bom? Até quarta-feira às 21 horas. Tchau, gente. Ficam com Deus. Cadê a Belinha? Cadê? Pega ela. Não dá pra ver. Traga a Belinha. Quer ver? Vou pegar a minha cachorrinha. Não, olha ela tá. Ó, vou pegar a minha cachorrinha para dar tchau pra vocês. Daqui. Em cima ali, ó. Aqui. Dá pra ver, vai. Ó, hoje ela tomou banho. Olha lá. Fala tchau pra Manu. Manu. Tchau, Manu. Matheus, olha aí a Belinha. Ela tá branca igual minha blusa. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Ela tava em cima do sofá. Não dá pra ver.